Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o efeito bouncing na prática e uma das formas de resolvê-lo, utilizando eletrônica digital. O efeito bouncing ele ocorre por conta de uma deformação mecânica que ocorre nos botões, principalmente nesses botões que a gente utiliza na eletrônica, que são os push buttons. Esses botões eles são fabricados com placas metálicas bem finas e pequenas e ficam próximas quando não estão pressionadas, mas quando a gente pressiona o botão, ocorre a proximidade dessas placas. Mas qual é o problema? Que, por exemplo, a gente pode apertar o botão uma única vez e aí esse botão, esses contatos metálicos, eles não se unem perfeitamente. E aí quando a gente solta, pode ocorrer vários acionamentos, vários contatos entre essas placas, gerando múltiplos sinais lá na saída desse contato. E essas trepidações são muito comuns de ocorrer porque as placas são bem finas e flexíveis, e para começar, elas não são perfeitamente planas. Então, quando a gente pressiona, a gente deforma um pouco essas placas, e aí elas não executam o contato linearmente. Elas ocorrem de uma forma um pouco aleatória, produzindo múltiplos sinais aleatórios que levam ao microcontrolador ou outro circuito a interpretar como verdadeiro, sendo que, na verdade, ele é apenas um ruído. Esse efeito pode atrapalhar vários circuitos. O mais simples dele é o circuito feito por resistores pull-up. E agora imagine, por exemplo, um circuito de incremento de um encoder, na qual cada vez que a gente pressiona o botão, o rotor ele é levado a mudar de posição, uma única posição. Mas por conta do efeito bouncing, um único pressionamento pode gerar um ruído, e aí pode ser que ele varie várias posições, sendo que na verdade a gente quer fazer um incremento de apenas uma posição. Um exemplo simples que eu trago aqui para vocês é o simples incremento de um display de 7 segmentos, na qual a gente vai fazer o acionamento por duas formas. A forma que a gente tem o efeito bouncing e a outra forma que é corrigido esse efeito bouncing. E agora nós vamos lá para a bancada ver esses dois tipos de acionamento. Aqui na protoboard nós temos o circuito que aciona o display de 7 segmentos, o 74LS90 na função de contador de década e o 4511 na função de decodificador binário decimal. E o acionamento será dado aqui para o resistor de pull-up, que aí a sua saída será conectada aqui o clock do pino 14 do 74LS90. Então toda vez que ocorrer a transição do nível lógico 1 para o 0, nós vamos fazer um incremento aqui, percebido no display de 7 segmentos. Aqui eu tenho um resistor de pull-up. Toda vez que eu pressioná-lo, vai ocorrer um incremento. Mas por conta do efeito bouncing, pode ocorrer múltiplos acionamentos não desejados. Vou pressionar o botão uma vez, e aí pode ocorrer múltiplos acionamentos por conta do efeito bouncing. Vamos lá, ocorreu. Já tocou o 1, o 2, o 3 e foi direto, chegando ao 4. Pressionou mais uma vez, zerou a contagem e chegou ao 1 novamente. Aí avançou novamente. Isso por conta do efeito bouncing. Agora eu vou mudar o circuito, o acionamento. Vou tirar aqui o efeito bouncing da jogada e vou colocar o acionamento feito por um LED com portas lógicas NAND. Aqui eu tenho o botão do set, esse aqui é o botão do reset. Aqui esse LED verde vai ser a saída aqui e esse LED vermelho será a saída Q negada. Toda vez eu vou acionar o set, pressionar o set, levar o Q para o nível lógico 1, e toda vez que ocorrer a transição do nível lógico 1 para o 0, aqui na saída aqui, vou mandar uma informação aqui para o 74LS90, que aí vai fazer o processo de incremento aqui do display de 7 segmentos. Para fazer isso, para levar a saída aqui para o nível lógico 1 para o 0, eu vou pressionar o reset. Lá, ocorreu o incremento como deveria ocorrer. Agora nós passou do 2 para o 3, vou levar a saída aqui para o nível lógico 1 novamente, e o reset vai fazer a transição. Toda vez que ocorrer a transição do 1 para o 0 aqui da saída aqui, eu vou fazer um incremento. E eu posso pressionar várias vezes, o incremento ocorrerá de forma apenas 1 por vez. E qual é a jogada de se utilizar um LED set reset para o acionamento desse circuito incremental do display de 7 segmentos? O que acontece é o seguinte, aqui o LED ele vai lembrar a última entrada que foi ativada.
e não altera até que a entrada oposta seja ativada. Por exemplo, eu vou acionar aqui o 7. Eu vou levar a saída aqui para o nível lógico 1. E agora não importa quantas vezes eu pressiono o 7. A saída aqui não vai ser alterada. Apenas quando eu pressionar a entrada oposta é que vai ocorrer uma mudança aqui da saída. No caso, eu vou ter que pressionar o reset para ocorrer a mudança. E aqui da mesma forma, se eu pressionar o reset várias vezes, não vai adiantar. Isso soluciona o problema do efeito bouncing, porque eu vou levar aqui a saída aqui no nível lógico 1. Beleza. Eu posso apertar aqui várias vezes, que não vai ocorrer aqui nenhuma mudança aqui das saídas, por exemplo. Aí a transição, que é quando ocorre o incremento aqui do display de 7 segmentos, feito pelo reset, ocorre a transição. Posso fazer isso várias vezes, que não vai adiantar, a saída não será alterada. Então, só houve um incremento por vez a cada ciclo aqui do LED. Mas, de certa forma, excluindo o ruído aqui da saída do circuito LED, que leva o acionamento do restante do circuito. De volta aqui para a tela, eu apresento para vocês o circuito que eu utilizei lá na prática, montado aqui no Proteus. Vou colocar em operação. Aqui eu tenho o 74LS90, o 4511, fazendo o acionamento sequencial aqui do LED. Esse primeiro resistor aqui de pull-up representa o efeito bouncing, lá aquele botão de pull-up que a gente utiliza para fazer o efeito acontecer lá na prática. E aqui nós temos os outros dois resistores de pull-up que fazem o acionamento aqui do set reset do LED. A referência aqui do clock de entrada do 74LS90 vem aqui do circuito do efeito bouncing. Toda vez que eu pressiono, é claro que aqui no ponto de vista de simulação, o incremento vai ocorrer normalmente, sem aquela trepidação que ocorre na prática. E aí eu vou parar aqui a simulação e vou mudar aqui o ponto de referência do clock A. Vou colocar a saída aqui, lá do 7. Vou acionar aqui novamente. E aqui toda vez que eu acionar o 7, eu vou levar a saída aqui para o nível lógico 1. E aí, quando ocorrer a transição do 0 para 1 aqui na saída aqui, vai ocorrer o incremento aqui do circuito. Vou pressionar o reset e ocorreu aqui o incremento visto aqui no display de 7 segmentos. Vou ter que fazer novamente, levar o Q1, o Q na verdade, para o nível lógico 1. Depois eu vou fazer esse aqui para o nível lógico 0. E aí, quando ocorre a transição, ocorre o incremento. Por que ocorre a transição do 1 para o 0? Isso por conta aqui que o clock do 74LS90 ele reconhece a transição do 1 para o 0, ou seja, do nível lógico alto para o baixo. E você pode perceber isso por conta aqui dessa bolinha que está presente aqui na entrada aqui do clock, que ela que simboliza, representa essa inversão de transição. Normalmente ocorre do nível baixo para o alto, mas nesse caso ocorre do nível alto para o baixo. Uma última informação, antes da gente ir para a tela do osciloscópio, é a seguinte, por exemplo, para que você esteja utilizando o 4511 juntamente com o display de 7 segmentos na prática, e que a fonte de alimentação do circuito seja, por exemplo, uma bateria. Como você pode economizar energia, mas mesmo assim manter o circuito operando? Você pode desligar o display de 7 segmentos, mas mesmo assim continuar com a contagem. Como você faz isso? Você vai levar essa entrada BI aqui para o nível lógico 0, ou aterrar ela. Você desligou o display, porém a contagem continua. Eu vou vir aqui no set reset, vou pressionar aqui várias vezes, e aí eu posso ligar aqui o LED novamente para o display, e aí eu vou ver a contagem incremental que ocorreu de forma normalmente. Essa é uma das formas de você poder, por exemplo, economizar energia quando você está utilizando uma bateria. Aqui na tela do osciloscópio, nós vamos acompanhar o circuito conforme a gente pressiona o botão. Eu coloquei o circuito para ser acionado pelo circuito que simula lá o efeito bouncing. Então, vou pressionar o botão do efeito bouncing e a gente vai ver aqui como é o comportamento visto pelo osciloscópio. Estou pressionando aqui o botão várias vezes e vocês percebem que há um ruído, principalmente ali no nível lógico baixo. E aí esse ruído, ele atrapalha o circuito de incremento porque ele chega no nível de tensão que o circuito considera como verdadeiro e aí é levado a acionar um
incremento que não foi solicitado. Perceba que há um ruído que ele às vezes não é perceptível, mas o circuito vai interpretar. Agora eu vou mudar a fonte de sinal para o circuito LED. Agora vocês vão perceber a diferença de acionamento. Vou pressionar aqui várias vezes o set reset. Ocorre um incremento gradual, normalmente, como deveria acontecer, sem a presença de ruídos. E aí, por exemplo, eu pressionei aqui o set. A saída aqui está no nível lógico alto. Posso pressionar ele aqui várias vezes e o circuito LED não vai mandar uma nova informação lá para o 74LS90. A saída vai ser alta. E apenas quando eu pressiono reset novamente, que a gente vai perceber alguma movimentação aqui vista pelo osciloscópio. Aí houve uma transição, porém é uma transição limpa. Então essa é uma das formas da gente obter um sinal limpo, né, sem a presença de ruído, por conta do efeito Balsam, e assim continuar o circuito operando normalmente, limpo de informações equivocadas. Você pode resolver esse problema do efeito bouncing de outras formas. Você pode utilizar, por exemplo, um temporizador, você pode resolver ele de outras formas do ponto de vista de hardware, mas você pode utilizar ele também, resolver ele também através do software, no qual você utiliza ali um circuito temporizador, uma temporização ali, para validar o valor daquela entrada. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Era essa a informação que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e também se inscreva em nosso canal lá no YouTube. Muito obrigado.